A maior parte desses escritos, ela foi destruída pela religião católica na medida em que o cristianismo foi se expandindo ou tentando se expandir nesses países nórdicos, né? E a mitologia nórdica, ela é muito mais presente do que a gente imagina. É que a mitologia nórdica, ela é um conjunto de ideias e um conjunto de crenças que tomou conta da Europa e se fortaleceu muito. E essa mescla de povos e culturas vai criar uma espécie de infância histórica para os germanos. E isso vai ser enfatizado, essa a nordificação, com o passar do tempo, principalmente no século XIX. Porque no século XIX aparece o romantismo. E no século XIX tu está formando o Estado alemão, tu está criando a Alemanha. Então isso vai reforçar a ideia de um resgate de uma identidade alemã, porque ela não existe. São vários estados separados, cada qual com a sua própria identidade, e tu precisa criar uma unidade. A cosmogonia nórdica, como eu disse, ela se baseia fundamentalmente numa estrutura de força, né, numa estrutura de violência. Então no início havia um grande abismo. Então o Muspel, que é o reino de fogo, vai se encontrar com Niflheim. E o Niflheim é o reino de gelo, que ficava ao norte. E desse novo universo vai nascer um gigante. E esse gigante vai se chamar Ymir. E do suor da axila esquerda do Ymir nasceram outros 3 gigantes. E o leite da Audumla alimentou o Ymir e fez com que ele crescesse. Mas a vaca Audumla também precisava se alimentar. E ela se alimentava lambendo o gelo. E no fim do primeiro dia, o gelo que a Audumla lambeu deu origem, mostrou o topo de uma cabeça. E no fim do terceiro dia, havia um homem completo. E esse homem se chamava Buri. E Buri teve um filho, que se chamava Bor. E Bor se casou com Bestla. E de Bestla e Bor nasceram Wotan, ou Odin, Vili e Ve. Então os principais deuses Asíris, ou Asis, como eles chamam, eram Odin ou Wotan, chamado também de Grimnir, Ig, Wotanás. Wotan ou Odin tem mais de 200 nomes, tá? Cada um deles atrelado a algum tipo de poder que ele tinha. Thor, ou Por, ou Donar, ou Tungras, que são nomes típicos do Thor, tá? E Tyr. E todos eles estavam ligados à soberania, à liderança, à unidade, tá? E à belicosidade. Não por acaso, ele recebe o título de pai de todos. Ele é o soberano absoluto, tá? O senhor da guerra e o detentor da sabedoria dentro do universo nórdico. Então os deuses ficaram preocupados. Esse lobo vai comer todo mundo, vai matar todo mundo, não conseguimos prender o lobo. O que nós vamos fazer? Mandaram um deus até a Terra dos Anões, e na Terra dos Anões solicitaram aos anões que fizessem uma corda, uma corrente, uma fita, alguma coisa que pudesse prender o diabo do lobo. E fizeram, os anões fizeram. Mas eles fizeram com substâncias intangíveis, com o som dos passos do gato. Fizeram com a saliva dos pássaros. E o lobo desconfiou na hora. Eles amarraram, quando ele viu que não ia conseguir soltar, ele comeu a mão do Tyr. Por isso que Tyr só tem uma mão. O Heimdall, ele é o vigia da Bifrost. E todos os deuses e os convidados passavam pela ponte arco-íris, menos um, Thor. E os sentidos do Heimdall eram tão acurados que ele podia ouvir a grama crescendo. Ele podia ouvir a lã das ovelhas crescendo. Mas apesar disso, ou por causa disso, Heimdall era completamente mudo. E, na verdade, o Loki é uma figura-chave na mitologia nórdica, porque ele é a mais complexa dessa mitologia. Mas, na minha opinião, a melhor história que tu tem sobre o Loki é a história da construção do muro de Asgard, que é uma história extraordinária. Asgard precisa de um muro para proteger a morada dos deuses. E esse muro, obviamente, tem que ser gigantesco. E eles estão procurando alguém para construir esse muro. E aparece um construtor que diz ser capaz de realizar o serviço sozinho em 3 estações. Mas se ele conseguir fazer, o preço dele é que seja entregue para ele, como construtor, a deusa Freya, que é a deusa das colheitas, o Sol e a Lua. E aí os deuses caem na conversa do Loki e eles aceitam a barganha com o construtor. E o construtor começa a levantar o muro com a ajuda do Svaldfari, e a construção começa a andar num ritmo assim assustador, inimaginável. E os deuses começam a entrar em pânico. Como Odin, o Loki é polimorfo, ele pode assumir outras formas. Ele se transforma numa égua. E aí o que ele faz? Ele vai lá, perto do Svaldfari, e dá uma cantada no Svaldfari, e quando o construtor vê, o Svaldfari foi pro mato, literalmente para a floresta, com a égua e sumiu. E o construtor ficou sozinho, obviamente sem a ajuda do cavalo,
o construtor reduziu o ritmo e não conseguiu terminar no prazo. Por causa dessas trapaças que ele fez, por causa dessas sacanagens que ele vivia fazendo, o Loki vai ser acorrentado. Ele vai ser acorrentado em uma montanha no subterrâneo e sobre o rosto dele vai ser posta uma serpente que pinga veneno o tempo inteiro. E as valquírias, então, obviamente, escolhiam quem eram os mais fortes, quem eram os mais corajosos, que tinham morrido com mais ênfase no combate, tá? E eles eram levados, então, para Valhalla para sentar ao lado de Odin e esperar pelo fim do mundo junto com os deuses, tá? Antes de ser levado para o Valhalla, eles tinham que passar por um lugar chamado Vingolf, que era uma espécie de antessala, e nessa antessala, então, eles eram tratados, eles eram curados, os ferimentos eram tratados todos, né? E eles eram alimentados pela última vez antes de entrarem no salão final, onde eles iam ficar com Odin. As Nornas são 3 mulheres que representam o destino, o ser e a necessidade. Cada qual, né, em uma etapa da existência. A criança, a mulher madura e a mulher com idade avançada. Mas mesmo elas não são totalmente autônomas, tá? Porque existe um outro poder maior que rege o universo chamado Urleg. E aí nós chegamos ao que se constitui na base fundamental da mitologia nórdica, que é o Ragnarok. E o Ragnarok trata exatamente da escatologia, né? De uma hecatombe sem comparação, que é o apocalipse nórdico. E os monstros vão travar uma guerra terrível contra os deuses de Asgard, né? E esse acontecimento vai culminar na morte de quase todos os deuses, incluindo uma destruição gigantesca sobre o Reino do Meio, o Reino dos Homens. A Terra então vai entrar numa escuridão gigantesca, e vai ser o fim do universo conhecido. Existe um renascimento, tá? uma tendência à ascensão do neopaganismo germânico, com o resgate dessas antigas tradições nórdicas, em oposição à descrença que tem crescido com as tradições católicas nesses países, né? Nessas nações. E inclusive com o reforço das formas de adoração da natureza, né? E até anímicas, né? A mitologia nórdica, as crenças nórdicas, ela se estrutura em cima de princípios deveras interessantes, tá? Já que dentro do conceito dessas crenças não existe uma esperança por si só. Essas crenças são entendidas como uma luta constante e interminável e que tendem, de certa forma, a espelhar de fato como o mundo funciona, né? E contrapondo esses equívocos todos, essas idiotices todas que aparecem, os nórdicos são responsáveis por contribuições significativas sobre vários aspectos, tá? Como a própria mitologia, técnicas de navegação. Existem evidências dos vikings aqui na América, Greenland, Vinland, a Terra Verde, a Terra do Vinho, tá? São todas sagas contadas pelos vikings na medida em que avançavam.